sinapses. Olá pessoal, vamos dar início então a mais algumas informações sobre sinapse e adentrar um pouquinho, aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então no último vídeo vimos que as sinapses elas podem ser químicas ou elétricas. As sinapses elétricas elas podem percorrer um pouco mais de 100 metros por segundo, muito rápido, milissegundos, enquanto as sinapses químicas que precisam produzir algum tipo de material químico, elas são um pouco mais lentas. Mas mesmo assim, elas podem alcançar milissegundos de um neurônio para o outro. Então elas são disparadas através do tubo axiônico para os núcleos, onde vão ser armazenadas essas informações. Aí, aprofundando nesse assunto, as sinapses são aonde é o mecanismo de comunicação do plano físico para o mundo espiritual. Então, para que possamos entender, de fato, existe no nosso plano a dimensão física e a dimensão espiritual. Existem outras esferas, porém ainda estão inacessíveis, mas a mais próxima aqui é o nosso plano espiritual. E alguns seres que estão nesse plano, de que forma eles vão comunicar com a gente? É preciso de um mecanismo, porque aqueles que estão no plano físico não têm acesso ao mundo espiritual, porque o nosso campo de visão é limitado. E também existe um véu de separação para que nós que estamos aqui nesse plano físico não tenhamos acesso àqueles que estão no plano espiritual. Mas aqueles que estão no plano espiritual, eles conseguem nos ver e precisam de um mecanismo para falar com a gente. E aí é nesse ponto que entra esse estudo da sinapse. Para aprofundar um pouco mais nesse assunto, existem aquelas pessoas que vendem cursos, que vão falar de espiritualidade, que vão falar de caminhos místicos e tal. É preciso ter cuidado, porque muitos só querem vender uma história, só querem vender buscando fama. Outros só querem falar e falar somente. E não aprofunda de fato no estudo verdadeiro para que possa aprender e aprofundar no tema. Mas transmite uma certa autoridade falsa, porque ou porque não entendeu de fato, ou porque está de malandragem. E aqui neste canal iríamos aprofundar de uma forma que as pessoas possam entender como que funciona o processo, para que não caia neste canto, para que não enveredem caminhos tortuosos e sofram pelo caminho, porque queriam aprender um pouco mais sobre espiritualidade. Então, neste ponto, a comunicação é feita através da sinapse, do mundo espiritual para nós, o mundo físico. E aí, o nosso cérebro vai armazenar essas informações, e aí, conforme a gente vai pensando, acessando, conseguimos, então, ter essas informações e transmiti-la através de texto, imagem, através da tecnologia. E essas informações irão ser produzidas. Mas mesmo assim, nós não vemos essas informações chegarem até nós. Elas são disparadas através das sinapses. Então é preciso ter cuidado nesse caminho da espiritualidade, porque o nosso DNA, ele vai guardando as informações de geração em geração. Então, aqueles que fazem regressão, aqueles que entram no plano, de alguma forma tentam acessar o plano místico,
acabam caindo em alguns caminhos errados. Eles acabam achando que são pessoas que viveram no passado e nada mais é do que estão acessando algumas informações que são armazenadas no DNA. E eles estão acessando essas informações e por falta de conhecimento ou por malandragem acabam dizendo que é fulano de tal, que viveu em tal época, ou que veio de uma dimensão diferente, né? Agora você imagine só, um guru aqui no nosso país, outro guru no outro país falando que é a mesma pessoa que viveu no passado. Não bate, a conta não bate. Então, qual que é a informação correta? A informação correta é que o DNA guarda algumas informações dos nossos antepassados. E ao acessar essas informações, não podemos nos enganar achando que somos aquelas pessoas que viveram aquela vida. Porque no DNA estão guardando algumas informações. Então temos que ter esse cuidado. Aqueles que desejam acessar a espiritualidade, é preciso observar os fatos históricos, uma linha histórica da humanidade e saber filtrar essa história para que não caia nesses caminhos tortuosos ou no caminho daquelas pessoas que só querem vender produtos, querem contar história, ou querem montar grupinhos, ou querem algum tipo de fama, e para isso eles vão te vender uma história, e no final dessa história você vai perceber que está no labirinto, num caminho tortuoso e não consegue mais sair. E muitos se perdem nisso aí. Então aqui você aprendeu hoje que temos o plano físico e o plano espiritual. Existem outras esferas, porém essas esferas ainda não estão acessíveis. E nós só conseguimos acessar, por enquanto, esse plano espiritual que está na mesma esfera que a nossa, que está separado por um véu, e o plano físico, ele tem uma limitação para poder alcançar esse plano. Então nós recebemos informações através da sinapse e através dos núcleos que o nosso cérebro armazena essas informações, podemos acessar elas. E aí, através da história humana, a humanidade foi reproduzindo isso através de tecnologia, imagem, informações, textos, entre outros, como cinema, teatro. Então foi acessado essas informações e foram reproduzidas. Porém, precisamos entender que é preciso ter um filtro correto para que não caiamos no conto do guru. Tá ok, pessoal? Mais para frente vamos aprofundar nesse assunto. Vamos trazer mais informações para que vocês não caiam aí no caminho errado. Obrigado e até a próxima.